Bom dia a todos, eu sou a dona Iranda Zonzi, presidente da comissão, e estes são Torquato Geleia e Alim Zoneiro, os membros. Senhora Liz, por favor, pode sentar aqui à minha frente. Doutor João e senhor Benedito podem se sentar na mesa atrás. Eu aproveito para lembrar que, pelo rito definido na Lei 8.112, a defesa não tem o direito de interromper as perguntas da comissão e as respostas da testemunha. Ao final das perguntas da comissão, eu lhes passarei a palavra e os senhores dirigirão a mim suas perguntas, para que eu as repasse para a testemunha. Estou certo de que posso contar com a colaboração de todos para o excelente andamento desse ato. Temos aí algumas canetas e papéis para anotações, se os senhores quiserem, podem ficar à vontade. Senhora Elis, muito obrigado por se apresentar diante dessa comissão. De imediato, eu quero lhe tranquilizar que a senhora está aqui apenas como testemunha para nos ajudar nos esclarecimentos dos fatos supostamente envolvendo o senhor Benedito Beleléu e, portanto, não temos nada a apurar contra a senhora. A propósito, senhor presidente, eu devo informar que tem um advogado e ele ficou de passar no trabalho do meu marido e viriam ambos para cá para me acompanhar. Bem, senhora Elis, quanto a acompanhar-se do seu advogado, é um direito seu e um direito dele de exercer regularmente seu ofício. Portanto, assim que ele chegar, ele tem o direito de acompanhar a oitiva. Quanto a seu marido, tão somente por essa condição, não há possibilidade de ele acompanhar, porque o processo é reservado. Se o seu advogado chegar, vai acompanhar, mas não terá direito à palavra e não poderá fazer perguntas. Apenas zelará para a regularidade do ato e poderá assessorar. Precisamos identificar a senhora? Por favor, me empreste um documento de identidade. Sim. Aqui está, senhor. A senhora confirma os dados pessoais que já estão em nosso termo? Senhora Elis Pimenta, residente domiciliar da Rua da Saudosa Maloca, número 20, Brejo da Cruz, portadora da carteira de identidade número 123456-789, dígito 0, e do CPF número 000111000, dígito 11. Casada, cargo de técnica, matrícula número 98765. Correto. Senhora Elis, vamos passar algumas perguntas de praxe para avaliar sua isenção em relação ao fato e ao acusado. A senhora, em relação ao senhor Benedito, aqui presente, é cônjuge ou parente até terceiro grau, atua ou atuou como procuradora ou perita, ou está litigando judicial ou administrativamente, e a senhora tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não, senhor presidente. Aos costumes, disse nada. Então, senhora Elis, se a senhora não tem nenhum motivo que a impeça de dizer o que a senhora sabe acerca dos fatos em apuração, posso tomar da senhora o comprometimento de não calar, omitir ou falsear a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal? Sim, pode, senhor presidente. Torquato, por favor, prestado o compromisso legal, foi advertido de que, se faltar com a verdade, incorre no crime de falso testemunho, nos termos do artigo 342 do Código Penal. Na ordem, senhor presidente. Essa defesa é obrigada a impugnar... Doutor João Valentão, o senhor tem o direito de apresentar suas alegações de defesa, mas não de tentar intimidar a testemunha. Por favor, volte ao seu lugar. Por favor, doutor João. E o senhor não precisa fazer as perguntas diretamente à depoente. Você fará suas perguntas para mim e, se eu concordar, passarei a testemunha. Esta defesa... Senhora Elis, a senhora não precisa se virar para ele, pois as perguntas serão dirigidas a mim e, se eu concordar, repassarei à senhora. Esta defesa é obrigada a impugnar a resposta dessa senhora. E a sua qualificação como testemunha. Ela é declaradamente desafeta de meu cliente já há alguns anos. E não foram poucas as vezes em que ela tentou prejudicá-lo junto à chefia e junto aos demais colegas. Todos aqui nessa repartição sabem da animosidade entre eles e podem confirmar que eu alego. A senhora confirma isso que o doutor João afirmou? Há alguma animosidade entre os senhores? Não, senhor presidente. Apenas já houve alguns pequenos incidentes decorrentes a respeito de legislação e também a pouca dedicação do senhor Benedito Beleléu ao trabalho. Mas com relação a isso já houve algumas reuniões de chefia.
posso não nutrir amizade pelo senhor Benedito, mas não sou desafeta dele e não tenho nenhum interesse em prejudicá-lo neste processo. Doutor João, já que a testemunha negou suas alegações, o senhor tem alguma prova acerca do que afirmou? Senhor presidente, provas aqui eu não tenho, mas todos... Como no momento o senhor não tem provas de suas genéricas alegações, daremos continuidade à oitiva com a qualificação de testemunha. Torquato, por favor, retire do termo apenas a expressão testemunha sem contradito. Coloque que o doutor João Valentão contraditou a testemunha, alegando animosidade entre eles, que, questionada pelo presidente, a senhora Elis negou, que em estado a apresentar provas do alegado apenas aduziu genericamente, que qualquer pessoa da repartição, se ouvida, pode confirmar sua alegação, e que a comissão deliberou manter o compromisso firmado e considerar a senhora Elis como testemunha. Passemos às perguntas então. Senhora Elis, nós vamos fazer o seguinte: eu lhe farei as perguntas, a senhora me responde e eu repito para o secretário, para que ele possa digitar no microcomputador o que eu reduzir a termo. Se a senhora não concordar com o que eu repetir para o secretário, por favor me aponte. Então vamos lá? A senhora trabalha junto ao senhor Benedito? Sim, trabalhamos juntos, trabalhamos bem perto, fazendo as mesmas coisas na agência, atendimento. Respondeu que sim, que trabalham próximos um ao outro e que desempenham as mesmas funções. Senhora Elis, quais as atribuições que ambos desempenham na agência? Bem, a gente trabalha basicamente atendendo a músicos e para fazer esse trabalho é necessário acessar os dados cadastrais, né, no sistema, e através dos dados vamos descobrindo tudo com relação aos direitos autorais. Fazemos também outras coisas, por exemplo, o andamento de processo, mas isso em menor escala. O que a gente faz mesmo, prioritariamente, é atender ao público. Respondeu que majoritariamente ambos trabalham no atendimento a músicos, acessando sistemas com dados cadastrais e que controlam a arrecadação de direitos autorais. E que, em menor escala, também realizam tarefas internas, como o preparo de processos administrativos em geral. A senhora confirma que o chefe da agência a interpelou em virtude dos acontecimentos daquele dia e a senhora ratifica o teor da sua resposta conforme consta do memorando já autuado à folha 2 desse processo? Sim, confirmo que foi interpelada pelo meu chefe. Mas, senhor presidente, já se passaram assim, quase 6 meses e eu não me recordo exatamente o que respondi. Eu gostaria de ter acesso ao processo para ler o que respondi e também saber o que vocês vão me perguntar. Afinal de contas, eu não sei exatamente o que dizer ou responder. Infelizmente, senhora Elis, isso eu não posso lhe permitir. A senhora não é parte interessada no processo e o processo disciplinar rege-se pelo sigilo, pois pode conter informações da intimidade do acusado. Então eu não posso lhe dar vista dos autos, posso lhe dar vista apenas dos documentos que forem relevantes para a senhora responder a determinada pergunta, como eu posso fazer agora com a folha 2, onde consta o memorando cujo teor perguntei se a senhora ratifica. Aqui está. A senhora ratifica as informações desse memorando? Sim, senhor, ratifico. Eu fui interpelada e prestei exatamente essas informações. Respondeu que sim, que foi interpelada e que prestou exatamente as informações contidas no memorando de folha 2. Senhora Elis, como se deu o episódio em tela? Bem, senhor presidente, decorrido tanto tempo, normalmente eu não me lembraria de tudo que aconteceu. Mas, no dia que aconteceu o fato, foi um dia muito especial para mim. Foi o aniversário do meu filho mais novo, de 11 anos. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 14 anos. Esse menino de 11 anos quase me enlouqueceu. Ele não queria de jeito nenhum ir para a escola. Desculpe interrompê-la, senhora Elis, mas eu queria pedir que a senhora se concentrasse apenas no que lhe foi perguntado. Eu acredito que esses detalhes não sejam relevantes para o processo e, portanto, eu não os reduzirei a termo. Pois não, desculpe, senhor presidente. Bom,
Então, naquela manhã daquele dia, eu estava atendendo a uma pessoa, quando eu ouvi o tom exaltado do senhor Benedito Beleléu na mesa ao lado. Lembro-me muito bem de uma frase que ele disse mais ou menos assim, que não iria dedicar todo o seu tempo a ensinar matéria administrativa para gente velha. Nossa, eu fiquei muito assustada com aquilo. Sabe, isso não se faz. Tratar uma pessoa dessa forma, tratar uma pessoa que estava atendendo, sabe? Senhora Elis, mais uma vez eu queria pedir à senhora que se concentrasse apenas no que foi perguntado. Aqui não é necessário que a senhora manifeste as suas impressões pessoais e opiniões. Desculpa. Voltando lá, claro que depois daquela frase em tom agressivo, eu passei a olhar o que acontecia. Eu fiquei, sabe, um tempo olhando, assustada. Fiquei olhando e a pessoa que ele estava tentando, que ele estava atendendo, tentou argumentar com ele. Em nenhum momento ela gritou, querendo explicar para ele que queria seu problema resolvido. O seu Benedito Beleléu simplesmente disse que o micro dele, o sistema tinha caído, ele simplesmente desligou o micro, foi embora, não deu satisfação a ninguém, deixou tudo lá e foi. Nem comigo ele falou. Nem com o chefe ele falou. Isso é tudo mentira. Como pode essa senhora se lembrar tão detalhadamente de um fato ocorrido há cerca de 6 meses? Ela é mentirosa. Doutor João, o senhor não tem o direito de interromper a resposta da testemunha e muito menos de tentar intimidá-la. Não estou intimidando. Mais uma vez eu peço que o senhor sente-se no seu lugar. Mas eu sou Doutor João, por favor. Ao final eu lhe passarei a palavra e o senhor poderá requeri-la. E como eu lhe esclareci antes, vou consignar no termo essa advertência. Respondeu que na manhã daquele dia, ela e o acusado estavam no atendimento a público, quando, de forma inesperada, o senhor Benedito exaltou-se com uma senhora que atendia, dizendo-lhe em termos aproximados que não iria dedicar todo o seu tempo a ensinar matéria administrativa a uma pessoa velha e burra. A administrada se assustou e replicou, ainda em tom normal de voz, que queria ter o problema resolvido. Em resposta, o acusado encerrou o atendimento, desligou seu micro informando a administrada que o sistema caía e se retirou da agência, sem comunicar aos colegas e sem pedir autorização à chefia. Logo depois, a administrada também saiu. Torquato, consigne ainda que o advogado do acusado foi advertido de que não tem o direito de interromper a resposta da depoente e muito menos de intimidá-la, e de que ao final da oitiva lhe será passada a palavra para poder requeri-la. Doutor João, eu solicito que o senhor volte ao seu lugar. O senhor está incomodando o secretário. Estou só participando. O senhor não precisa ver o que é digitado, pois ele dita exatamente como eu reduzo a termo. Ao final da oitiva, se o senhor tiver alguma coisa a contestar do que foi digitado, lerá no termo antes de assinar e poderá Pois não, senhor. apontar. Tudo bem, senhor presidente. Senhora Elis, a senhora se recorda se o sistema realmente estava fora do ar naquele momento do incidente? Não me recordo, já faz muito tempo, senhor presidente. Respondeu que, em virtude do tempo decorrido, não tem condições de afirmar. A senhora conhece a administrada que estava sendo atendida pelo senhor Benedito? Ou tem qualquer referência de seu nome ou endereço? Não, senhor. Não conheço, não tenho nenhuma referência dela. Sabe, senhor presidente, lá na agência a gente atende a muita gente mesmo. E é difícil a gente lembrar, né, de alguém, né, filas enormes, enfim, é impossível lembrar. Respondeu que não conhece a pessoa que era atendida. Senhor presidente, Sim, doutor João. gostaria apenas de lembrar que o senhor esqueceu de incluir no termo a declaração da depoente de que não tem nenhuma referência da pessoa que era atendida naquele momento. Sim, é verdade, eu esqueci de incluir. Obrigado pela colaboração. Torquato, por favor, inclua ao final da resposta e nem tem qualquer referência dela. Senhora Elis, Pois não, senhor.
Havia outros servidores tão próximos quanto a senhora, a ponto de também terem ouvido a discussão? Não, não havia nenhum outro servidor. Trabalhamos apenas eu e o senhor Benedito no atendimento. Respondeu que não, pois naquele momento, dentre servidores, somente estavam ela e o acusado no atendimento. A senhora só se contradiz aqui nessa oitiva. Quando lhe convém a sua animosidade contra o meu cliente, a senhora demonstra uma invejável memória. Quando não lhe convém, a senhora diz que não se lembra. Muito conveniente. Essa senhora é uma mentirosa, O senhor, suspeita. por favor, queira se sentar. Conforme O senhor já seu foi argumento. advertido que não tem o direito de interromper Eu as estou exercendo meu respostas. ofício de defesa. O senhor, por favor, queira se sentar. Mais uma vez, eu vou consignar no termo essa advertência. E se o senhor não se comportar de forma adequada, eu vou solicitar a sua saída de sala. Torquato, por favor. Nesse momento, o presidente faz consignar que, mais uma vez, foi necessário advertir o advogado do acusado de que não lhe é dado o direito de interromper as respostas e as perguntas e de ofender a testemunha, e quer continuar a agir de forma a obstruir a oitiva, será necessário solicitar sua saída de sala. A senhora confirma o teor da denúncia em que a administrada sugere ter havido um pedido por parte do senhor Benedito Beleléu de alguma vantagem indevida para em outro dia solucionar as pendências cadastrais? Não, senhor presidente, isso eu não ouvi. Não ouvi nada nesse sentido. O Benedito apenas dirigiu a ela palavras ríspidas e ofensivas e depois se retirou da repartição, conforme dilatei aqui antes, né? Respondeu que não confirma tal acusação, pois não ouviu nada nesse sentido e que a conduta do acusado se limitou a palavras ríspidas e ofensivas e a retirar-se do recinto. Ari, alguma pergunta a acrescentar? Bem, senhor presidente, eu gostaria que fosse perguntado à senhora Elis se ela sabe de algum caso anterior de tratamento inadequado por parte do senhor Benedito a outros administrados e a colegas. Senhora Elis, a senhora sabe de outros casos anteriores de tratamento inadequado por parte do senhor Benedito Beleléu a administrados e a colegas? Sim, já houve casos anteriores, sim. Até com colegas, o senhor Benedito é rude e grosseiro. É comum na agência de eu agir com destempero com as pessoas. Ele até já respondeu a um outro processo disciplinar. E nós, lá na agência, já recebemos alguns treinamentos. Vê? Até escrevi aqui na minha agenda. Eu fiz esses treinamentos com ele. Está aqui, ó. Excelência no atendimento ao público e educação voltada para atendimento e desenvolvimento de RH em relação interpessoal. Senhor presidente, a depoente está contrariando a lei ao trazer por escrito suas respostas. Requer que se impugne essa resposta. Não é lícito trazer respostas por escrito. Não considero que ela tenha as respostas por escrito, até porque ela não sabia previamente o que lhe seria perguntado. Realmente a prova deve ser oral, mas ela apenas consultou apontamentos, o que é lícito e lhe é permitido. Por isso, eu indefiro. Torquato, passada a palavra ao membro Ari Isoneiro, perguntou por intermédio do presidente se a depoente sabe de outros episódios de tratamento inadequado do senhor Benedito Beleléu a público e a colegas na agência. Respondeu que sim, que já houve outros casos de discussão com o público, tanto que se lembra de o servidor já ter respondido a um processo anterior e mencionou treinamentos realizados por ambos na área de atendimento ao público. Ari, mais alguma pergunta? Não, senhor presidente. Torquato, alguma pergunta a acrescentar? Não, senhor. Passada a palavra ao membro Torquato Geleia, para fazer perguntas à testemunha, não quis fazer uso da faculdade. Senhores, a defesa gostaria de requerer a testemunha? Sim, senhor presidente. Senhora Elis, a
senhora não se recorda que na manhã daquele dia... Doutor João, por favor, o senhor não precisa se aproximar da testemunha, uma vez que o senhor não fará as perguntas diretamente para ela. O senhor dirigirá a minhas perguntas e, se eu concordar, eu repasso para a testemunha. Por favor, mais uma vez eu peço que o senhor volte para o seu O lugar. senhor vai insistir nisso. Por favor, doutor João. Por favor. Senhor presidente, gostaria que fosse perguntada à senhora Elis se ela não se lembra que na manhã daquele dia o sistema apresentava diversos problemas e que isso poderia ter levado o senhor Benedito Beleléu a um quadro de estresse? Senhora Elis, a senhora se lembra se na manhã daquele dia o sistema apresentava problemas e que isso teria levado o senhor Benedito a um quadro de estresse? Conforme já esclareci aqui, senhor, não tenho como lembrar do funcionamento do sistema devido ao longo tempo decorrido. Passada a palavra ao Dr. João Valentão, perguntou por intermédio do presidente se a depoente se lembra de que na manhã do ocorrido o sistema apresentava diversos problemas e que isso teria levado o senhor Benedito Beleléu a quadro de estresse. Senhor presidente, Respondeu que não tem condições de afirmar sobre o funcionamento do sistema devido ao lapso de tempo. senhor presidente, gostaria que fosse perguntada à senhora Elis se ela tem algum problema de memória. Doutor João, eu sinto muito, mas essa pergunta eu denegarei, visto que ela em nada contribui para o processo e é ofensiva à testemunha. Mas eu faço absoluta questão, faz parte da minha estratégia de defesa, direito constitucionalmente garantido. Essa pergunta não será acatada, doutor João, com base no parágrafo 1º do artigo 156 da Lei 8.112. Faço questão que se registre no termo a forma arbitrária como o senhor conduz este ato, denegando pergunta da defesa. Passada a palavra ao doutor João Valentão, perguntou por intermédio do presidente se a depoente sofre de algum problema de memória. Pergunta essa que, com base no parágrafo 1º do artigo 156 da Lei 8.112, foi denegada pelo presidente, visto ser impertinente e desnecessária, uma vez que em nada contribui para o esclarecimento dos fatos em comento. Mais alguma pergunta, doutor João? Senhor presidente, gostaria que fosse perguntado à senhora Elis, tendo ela por diversas vezes destacado as difíceis condições no atendimento, e com que eu concordo plenamente, sabendo que essa comissão não tem nenhuma experiência em atendimento, ela não acha que essa comissão carece de maior conhecimento técnico para avaliar a conduta do meu cliente? Novamente, indeferirei sua pergunta, doutor João. A testemunha está aqui apenas para ajudar no esclarecimento dos fatos supostamente ocorridos naquela manhã na agência, e não para manifestar suas opiniões ou impressões pessoais. Eventual alegação que a defesa tenha a fazer contra a comissão deve ser formalmente protocolizada nos autos, a fim de ser dirigida a quem cabe analisar, que é a autoridade instauradora, após a manifestação da própria comissão. Passada a palavra ao Dr. João Valentão, perguntou por intermédio do presidente se a depoente considera que a comissão detém o necessário conhecimento técnico para o caso interno. Pergunta essa que, com base no parágrafo 1º do artigo 156 da Lei 8.112, foi denegada pelo presidente, visto ser impertinente e desnecessária, uma vez que em nada contribui para o esclarecimento dos fatos em comento. Mais alguma pergunta, doutor João? Eu gostaria apenas de complementar, questionando esse testemunho, tendo em vista que meu cliente naquela manhã estava cuidando de tarefas internas e não atendendo a público. E mesmo se tivesse havido a tal discussão entre o meu cliente e a administrada, a senhora Elis seria incapaz de ouvir, pois a sala é bastante grande e eles trabalham bem afastados um do outro. O advogado aduziu ainda, por intermédio do presidente, que na manhã do ocorrido o seu cliente sequer estava no atendimento a público, mas sim cuidando de atividades internas rotineiras da agência. E que não é verdade que a senhora Elis Pimenta fique tão próxima do local de trabalho do acusado, que seus locais de trabalho são distantes, a ponto de a depoente não ter condição de afirmar
o que se teria dito em uma suposta discussão, pois a sala é bastante grande. Senhora Elis, Pois não, senhor. a senhora quer acrescentar mais alguma coisa relacionada com o assunto objeto desse processo? Sim, senhor presidente, quero sim. Agora eu me lembrei de mais um detalhe que eu acho que não é de conhecimento dos senhores. Na tarde daquele dia, depois da saída do senhor Benedito Beleléu, houve um grande tumulto na sala de atendimento com algumas pessoas que aguardavam na fila para serem atendidas. E, ao final, o painel eletrônico, que coloca lá os números das senhas, ele foi quebrado. Franqueada a palavra a depoente para querendo aduzir alguma coisa mais que se relacione com o assunto objeto do processo, disse ter se lembrado que naquele dia, já no turno da tarde, algumas pessoas que aguardavam atendimento se revoltaram, criaram um tumulto na agência e ao final foi quebrado o painel eletrônico que anuncia a chamada com número de senha. Senhora Elis, nós realmente não sabíamos desse fato. A senhora associa a quebra do painel à ausência do acusado? Bom, senhor presidente, como houve um aumento no tempo de espera na fila de atendimento, já que eu fiquei sozinha, até pode ter sido, decorrência sim da saída do senhor Benedito Beleléu. Mas eu não posso afirmar isso porque já houve outras situações de tumulto na agência, mesmo com os dois atendentes, eu e o senhor Benedito. A gente tem carência de pessoal, no atendimento, e a gente não dá conta do grande número de pessoas que chega até a agência para ser atendido. Inclua no termo, Torquato, por favor. Retomada então a palavra pelo presidente, este perguntou se a depoente associa tal fato à ausência do acusado. Respondeu que talvez em função do aumento do tempo de espera para atendimento, até pode ter sido decorrência sim, mas ressalvou que não afirma isso, uma vez que não é raro haver confusão no atendimento devido ao grande número de pessoas que procuram a agência e à escassez de pessoal. Tanto que já ocorreram outros episódios deste tipo, mesmo quando estavam os dois servidores presentes. A senhora tem condições de identificar quem participou ou presenciou o episódio? Não, senhor presidente, infelizmente eu não tenho condições. Perguntada se tem condições de identificar quem participou ou presenciou esse episódio, respondeu que não tem condições de identificar ninguém. Senhores, uma vez que a testemunha voltou a se manifestar, gostariam de acrescentar alguma pergunta acerca desse fato novo? Não temos mais perguntas. Franqueada a palavra ao senhor Benedito Beleléu e ao doutor João Valentão, para reinquirirem a testemunha, não quiseram fazer uso da faculdade. Senhora Elis, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, senhor presidente, não tenho mais nada a acrescentar. Ao final, passada novamente a palavra ao depoente, não quis fazer uso da faculdade concedida. Senhora Elis, agora imprimiremos uma via do termo para que a senhora leia e aponte eventuais correções que considere necessário. Caso o que se tenha digitado não reflita exatamente o que a senhora quis dizer. Pois não. Senhor presidente, eu tenho duas correções a apontar. Na resposta à sua pergunta, se eu me recordo se o sistema realmente estava fora do ar naquele momento, eu me lembro que respondi que não me recordo, certo? Mas o senhor colocou aqui que não tem condições de afirmar. Por gentileza, eu gostaria que colocasse como realmente eu falei, que não me recordo. E com relação à pergunta do seu Ari, o senhor já sabia de casos anteriores de destempero do senhor Benedito Beleléu?
favor, eu gostaria que não colocasse o que eu disse, eu não quero me meter nisso, afinal de contas eu acho que eu acabei falando demais, entrando na vida pessoal do senhor Benedito Beleléu. Por favor, senhor presidente, eu gostaria de pedir que colocasse que não sei dizer. Senhora Elis, quanto à primeira solicitação, tudo bem, a senhora tem razão de sermos fiéis às suas manifestações e a alteração não muda o sentido da resposta. Certo. Mas já quanto à sua segunda solicitação, eu sinto muito. Mas retirar sua primeira manifestação sobre a pergunta quando falou espontaneamente, isso eu não farei. Não se trata de um mero detalhe sobre cuja forma pode haver esquecimento ou equívoco, e nem erro de digitação ou de grafia, estes sim passíveis de correção. O dado é relevante e não comporta a correção do termo. Se a senhora insistir, o que posso fazer é consignar nesta parte do termo sua discordância. Por favor, senhor presidente, faça isso. Torquato, por favor. Vá na resposta daquela primeira pergunta e substitua para não se recorda. Agora, ao final do termo, registro que, ao ler o termo com o fim de conferir, a testemunha solicitou alteração em informação relevante, o que não foi acatado. A seu pedido, então, consigna-se no final deste termo que a testemunha solicitou substituição da informação de que o senhor Benedito Beleléu já teve casos anteriores de tratamento inadequado a outras pessoas, pela resposta de que não sabe dizer se houve tais fatos pretéritos. Pode imprimir. Senhora Elisa, a senhora pode, por favor, passar para o doutor João? Senhor presidente, eu gostaria de receber uma cópia. Claro, senhora Elisa. A senhora receberá? Eu peço apenas que a senhora aguarde terminarmos a rodada de oitivas e a senhora pode voltar daqui a alguns dias e retirar a sua cópia. Mas caso a senhora precise de imediato de algum documento que comprove que a senhora esteve aqui na data de hoje, eu posso fornecer uma certidão. Pois não, senhor. Bom, eu dou o ato por encerrado. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente.